Nós temos que estimular as pessoas a parar de fumar. Lembra aquela última informação que eu dei? 64% dos fumantes querem parar de fumar. Ai. Então vamos aproveitar essa vontade e vamos incentivar. É isso aí. Você pode participar com a gente, mandando sua pergunta, sua dúvida. Meg está aqui de olho para poder ler a sua participação. E teve participação na semana passada que a gente gostaria de compartilhar, né, Meg? Tivemos aqui o relato, né, do Adilson Lourenço, né? Ele desejou um ótimo dia para a gente, né? Ele disse que parar de fumar não é fácil, mas é necessário ter muita força de vontade, né? Que ele parou de fumar. E ele foi fumante, professor, de 15 a 18 anos, né? Exatamente, e já faz 22 anos que ele parou de fumar, que ele tomou essa decisão, e um dia que ele havia fumado 18 carteiras de cigarro durante 7 dias. Caramba! Né? Ele consumiu 18 carteiras de cigarro em 7 dias, então ele tomou essa decisão, né? E até hoje, então, né? Tá aí nessa batalha, mas está muito feliz pelo fato de não ser mais fumante, né? Parabéns, Adilson Lourenço, e obrigada pela participação. Muito bom. Não, e a primeira coisa que tem que ser feita é isso, é tomar uma decisão. A partir do momento que tomou uma decisão, tendo pontos de apoio, aí a coisa flui. Realmente não é fácil. Nós vamos falar um pouquinho mais na frente, mas olha, 3 semaninhas eu garanto que para. Olha, muito bom, boa dica. Vamos começar então, professor? Primeira dúvida, mito ou verdade? Cigarro eletrônico faz tanto mal para a saúde quanto o cigarro convencional? Verdade 15 vezes. É impressionante como foi um tiro no pé da indústria do tabaco ter criado o cigarro eletrônico para ajudar as pessoas a parar de fumar. A promessa inicial era isso. Era essa, mas ela assim, você só substitui um vício pelo outro. Porque o cigarro eletrônico tem 18 vezes mais nicotina que o cigarro convencional. Nossa. Então o indivíduo tenta transitar de um para o outro porque acha que o outro é só inofensivo, né? Na verdade, de inofensivo não tem nada. Então nós temos 18 vezes mais nicotina, então eu adquiro mais vício ainda. E tem uma estatística muito ruim, que é a quantidade de formaldeído. É o formol. O que é isso, formol? Formol, sabe o que? Nós hoje na anatomia aqui do setor de anatomia da Unifev, a gente preserva aqueles cadáveres, né, que são usados para estudo com formol. Ele é muito forte, né? Tanto é que a gente, quando vai estudar, a gente tira o cadáver por um tempo até que aquilo exale para ficar mais fácil para o aluno chegar e fazer a avaliação. O cigarro eletrônico tem 15 vezes mais formaldeído do que o cigarro convencional. Caramba. Isso é muito sério. E outra coisa, como o cigarro eletrônico tem uma bateria que ele usa, né, para fazer com que haja vaporização do líquido, né, que está lá, cheio de nicotina, você tem, infelizmente, muito metal pesado localizado nesse líquido. Então, o vapor, ele está cheio de metais pesados. Cobre, zinco, arsênio, coisas que você não imaginaria isso nem no cigarro convencional, né? E aquele cantor da dupla Zé Neto e Cristiano, né? Ele teve exatamente uma alveolite infecciosa, né? Uma sepse, exatamente pelos metais pesados que estavam acumulando nos alvéolos pulmonares. Você fica com a bateria ali na boca, digamos. Direto. A gente sempre fala da bateria do celular, tudo que a gente não pode não ter muito contato com ela, e aí você fica com a bateria ali na boca. E você tem essa bateria sendo aquecida, e para gerar a vaporização daquele líquido que está dentro do cigarro eletrônico, e aí você tem a produção de metais pesados, e aí a inalação daquilo. Então, assim, nós estamos falando de uma substância, né, que ela é altamente cancerígena, esse formaldeído é altamente cancerígeno, né? Então você tem um aumento de 15 vezes mais do risco de câncer. E uma coisa que ela é nova, o que pode ser nova e pior, né? O cigarro convencional nunca gerou câncer dos seios da face. Seios da face são essas regiões dos ossos frontais, né? Onde você realmente tem... as pessoas sem sinusite sabem. É uma região que pode inflamar e pode gerar dores, né? E inflamações. Mas nunca nós tivemos nenhum caso de câncer dos seios da face. E, infelizmente, o cigarro eletrônico tem causado câncer dos seios da face, além dos cânceres convencionais, né?
Então, assim, infelizmente, cigarro eletrônico é pior do que o convencional. Professor, mito ou verdade? Fumar diminui a expectativa de vida. E, infelizmente, é verdade, Meg. Em média, 10 anos. 10 anos. Mas o homem, 12 anos. Olha, 12 anos. O homem vive menos, né? Quando é fumante. E o pior, né? Ele vive menos, mas a qualidade de vida dele é 10 vezes pior do que o indivíduo comum. Porque além do risco que ele corre das 50 doenças possíveis que ele pode contrair, ele adquire o que nós chamamos de DPOC, é a doença pulmonar obstrutiva crônica. O pulmão ele fica doente cronicamente e cada vez que ele fuma, ele gera mais inflamação pulmonar. Fora os fatos dele ficar cansado, ele não consegue ter uma atividade física, nem disposições iguais às pessoas comuns. Então eles geram o que nós chamamos, Meg, pelas 7.000 substâncias nocivas que ele fuma todos os dias, ele gera um envelhecimento precoce. Sim. E é exatamente o envelhecimento das artérias, envelhecimento do pulmão, envelhecimento das vias respiratórias, envelhecimento do próprio coração, que faz com que ele acabe tendo doenças oportunistas e aí essa história dele realmente morrer mais cedo. Sim. Então, infelizmente, de 10 a 12 anos menos essas pessoas vão ter. E eu, no nosso encontro passado, eu disse uma pesquisa que foi feita, né, nos Estados Unidos, perguntando para 100 tabagistas o que eles escolheriam. Ficar mais 10 anos vivendo do jeito que eles estavam ou ficar 1 ano vivendo sem nada no pulmão, tendo um pulmão limpo, e todos escolheram ter 1 ano de vida com um pulmão íntegro. Ou seja, é um sofrimento muito grande daquele que já instala um problema pulmonar e tem que viver com aquilo, né? Ninguém é feliz, né, com um pulmão todo cheio de secreção, né, com riscos de pneumonia, enfim. Então a gente sabe que realmente, infelizmente, as doenças pulmonares são muito severas para quem é fumante. Professor, a gente sabe que parar de fumar é difícil demais. As pessoas usam estratégias diferentes. E aí a pergunta é, mito ou verdade? Parar de fumar aos poucos, ir diminuindo a quantidade de cigarro ao longo dos dias, é a melhor opção, sim ou não? Não é a melhor opção, mas pode ser uma opção, né? O Dr. Drauzio Varella, que é um cara fantástico, né? De todas as orientações que ele faz se você está com força de vontade, escolhe um dia na folhinha e para de uma vez. Corta tudo. Exatamente. Mas aquele que ainda não tem toda a perseverança, ou assim, dependendo do grau de vício, de dependência química, parar de uma vez às vezes é muito difícil. Mas então o que ele faz? Olha, elimine 1 por dia. Então se você fuma 30 cigarros, elimine 1 por dia. E ao final de 30 dias, você sabe que lá naquela folhinha deu 30 dias, você já está no último e aí você corta. E normalmente, escolha um dia, ou abruptamente ou progressivamente, escolha um dia que seja um dia menos tribulado. Porque você para num dia que você está sempre agitado, por exemplo, no meio da semana, não é produtivo. Porque você normalmente vai ter todos os gatilhos e hábitos que geravam a necessidade de fumar. Então, ou parando progressivamente ou parando abruptamente, que seja um dia calmo, de final de semana, onde ele consiga mudar um pouco os hábitos para exatamente cortar aquela reação inicial. E outra coisa, quanto mais ele adiar o primeiro cigarro do dia seguinte, melhor. Porque a primeira coisa que o fumante faz é acordar e fumar. Então, se ele conseguir adiar, ele já vai mudando essas características dos hábitos. Flávia, a coisa mais difícil para quem quer parar de fumar é cortar aquilo que gera os gatilhos, né? Então, aquele cafezinho, vontade de fumar. Depois do almoço, vontade de fumar. Encontrar um amigo, encontrar um grupo de amigos, fumar. Você sabe que a presença, por exemplo, de cinzeiros ou de algo que lembre o cigarro, para quem fuma há muitos anos, é um start para fumar. Então, uma das orientações é essa.
Tomou uma decisão? Para. E a partir do momento que você parar, retire tudo aquilo que te lembre o cigarro e faça com que os seus hábitos de vida sejam completamente fora, pelo menos assim, daquilo que gerava os gatilhos de vontade, né? Perfeito. Professor, quando uma pessoa precisa parar de fumar, às vezes eles acabam falando assim, ai, parei de fumar e engordei. Sim. É mito ou verdade? Acontece mesmo? Isso- Necessariamente acontece? Isso é verdade. Inclusive, tem a participação da Fernandinha falando sobre isso também. Aproveitando o gancho, ela disse, né, que ouviu comentários que fumante pode sofrer muito por conta do hábito da rotina, né, pelos próprios malefícios do cigarro. E muitas pessoas criam outros hábitos, por exemplo, comer, né? Nisso engorda e fica mais difícil manter o foco. Qual a sua dica, então, para amenizar, né, esses sintomas da Sabe por rotina? que a pessoa come mais? Porque ela começa a sentir mais o gosto do alimento. E o alimento fica mais palatável. Ela começa a sentir o cheiro do alimento. E você sabe que sabor é uma relação entre cheiro e gosto na língua. Então, quando o indivíduo para de fumar, 2, 3 dias depois ele já consegue ter um prazer com o alimento que ele não tinha antes. Entendi. Fora que realmente gera uma ansiedade maior, porque eu diminuo, né, a quantidade de nicotina e, consequentemente, eu aumento um pouco mais a minha ansiedade. Então, assim, isso é real. As pessoas engordam de 3 até 5 quilos, viu? Durante essa jornada de 1 ano, eles engordam realmente de 3 a 5 quilos por causa disso. Agora, qual é a dica mais importante? Primeiro, tomar água. A partir do momento que eu tomo água, entre 2 a 3 litros de água, eu consigo fazer uma depuração e eu gero uma melhor enfrentamento da fissura. Isso é a primeira coisa. Segunda coisa é eu me alimentar com frutas, legumes e verduras e tentar, dentro do meu dia a dia, fazer isso. Ao invés de eu comer uma bala quando eu tenho aquela fissura, por que não eu mastigar algo Uma que maçã. possa substituí-lo? Então, exatamente, palitinhos de maçã, palitinhos de cenoura, de pepino, né? E pode vir aí, né, salgadinhos ou com algum temperinho extra, limão, por exemplo, né? Então você tem que substituir. Mas, professor, não é a minha rotina. Claro que não é. Então nós temos que gerar rotinas novas e que façam com que aquela fissura ela seja diminuída. Flávia, a melhor coisa para diminuir fissura é a atividade física. A caminhada ela gera endorfina, serotonina e dopamina. São 3 hormônios de recompensa. Quer seja uma simples caminhada, um esporte de alto impacto, ele vai gerar a mesma coisa. O cigarro gera isso. Dá aquela sensação de prazer. Então, quando você faz alguma coisa que substitua, né? Sabe outra coisa que ajuda muito? Namorar. Olha aí. Namorar. Esse aí todo mundo gosta. Namorar. Fácil. É a mesma coisa. Então você tem vários elementos de prazer que podem substituir aquela famosa fissura do cigarro. E, consequentemente, a fissura pelo alimento, que na verdade é só para substituir um mal pelo outro. Então, tendo esse controle, eu acho que ela consegue tranquilamente reduzir esse risco da obesidade. Professor, e é fato que o cigarro na gestação pode causar aborto? Meu Deus, sim. Esse é um dos... Olha, não só para aquele que fuma, mas também para a mãe fumante passiva. Para ambos, viu? Inclusive, a mãe fumante passivo é pior do que a mãe fumante, para você ter ideia, porque o fumante passivo, normalmente, como ele inala a fumaça que está no ambiente, o ambiente tem 50 vezes mais concentração de nicotina e as substâncias nocivas do que quem fuma. O ambiente, aquela fumaça, né, ela é tóxica. Então, a mãe fumante já gera todos os problemas, porque a mãe fumante faz o bebê fumar. Então eu tenho problemas de vasoconstrição da placenta e eu corro o risco da placenta ser mal nutrida, mal irrigada. Então ou a criança vai ter perda de peso ou o pior dos mundos é o aborto. Então assim, mãe fumante real e mãe fumante passivo, o risco é muito alto de ter o aborto espontâneo ou
de ter uma criança com baixíssimo peso. E aí quando a gente fala de baixo peso, Flávio, a gente está falando também de baixo desenvolvimento motor, baixo movimento intelectual, baixo movimento no sentido geral, cognitivo. Então, assim, fumar é um hábito muito ruim. E para aquela criança que está em fase de desenvolvimento, várias coisas são perdidas por esses hábitos. Professor, agora a nossa última pergunta para dar aquela motivada final para quem está tomando essa decisão. Assim que a pessoa para de fumar, já começa a perceber benefícios na saúde? Mito ou verdade? Verdadíssima! Verdade? Maravilhoso isso, né? E é exatamente isso que a gente quer fazer. Primeiro, tomou decisão? Ok. E já começa a sentir esses benefícios. Eu trouxe uma colinha aqui que vai ajudar muito pra gente. Olha, depois de 20 minutos sem fumar, a pressão arterial e os batimentos cardíacos voltam à normalidade. 20 minutos. Veja bem, como é que é isso? Depois de 2 horas, a circulação sanguínea já é outra. Aí eu tenho menos nicotina e menos circulação. Então acalma o coração, né? E acalma a pressão. Eu tenho, após 8 horas, o nível de oxigenação melhora. 2 dias depois, o paladar, o olfato estão melhores. Depois de 3 semanas, o sangue está purificado. É só benefício. Aí depois os anos vão vindo e eu vou diminuindo os riscos de ter câncer, os riscos de ter enfisema pulmonar, né? Fora, assim, o que mais gera alegria, né? É quando o prazer de vida, porque antes eu ficava cansado e agora eu não fico mais, né? Hoje eu tenho disposição para várias coisas ao mesmo tempo e isso é tudo em função dessa retirada desse hábito. E é uma coisa que a gente precisa bater na tecla, né? O cigarro, as pessoas que fumam, ela diz que elas são escravas do cigarro. Então o cigarro não afeta só a questão física, ela afeta a moral, ela afeta a parte espiritual, a parte emocional. Então quando a pessoa consegue falar, eu estou liberto disso, olha que maravilha. Muito bom. Eu acho que tudo tem a ver e nós temos que incentivar. É possível? É. Perseverança, ajuda de familiares, ajuda de amigos, né? E nós aqui estamos para ajudar também. É isso aí. Se tiver alguma dúvida, pode nos procurar lá na Clínica Escola da Fisioterapia da Unifef, que a gente está lá exatamente para isso.